Bom, mais uma vez estou aqui para falar um pouco sobre medicina de aves com vocês. Hoje dando continuidade na parte de sistemas, né? Então eu vou começando a falar sobre qual a importância, né, da clínica da medicina veterinária de alguns sistemas em geral. Eu gostaria de indicar desde já esse livro, o Clinical Avian Medicine. Tem o volume 1 e volume 2, que é do Harrison e Harrison, é um livro antigo, né? E agora virou também Harrison e Lightfoot. Então, é um livro que tem muitos casos e serve como um livro base para a medicina de aves. Então, primeira coisa é sobre trato digestório. O trato digestório de aves é como se a gente pegasse vários tratos digestórios de mamíferos diferentes. Por quê? A gente tem um grupo, como é o caso ali dos hawks, né, que são os gaviões, os falcões, que é um trato digestório simples, ou seja, entra o rato, tem que ser digerido e vai ser eliminado. Aí tem um sistema, né, que é o caso ali, o sistema digestório das galinhas, que tem um pouco mais de estrutura, o sistema digestório do ratinho, né, que é um pouco diferente das ciganas, dos emus, dos, dos grouse, né, são os perdizes, e dos avestruz. Então, a gente vai vendo uma complexidade distinta, porque alguns se alimentam de carne, outros se alimentam de grão. Então, uma ave que se alimenta de carne, ela não mastiga, ela engole e faz a digestão lá dentro. Normalmente, após a digestão, por exemplo, corujas e gaviões, elas regurgitam o pelo. No caso das corujas, regurgita o pelo e os ossos. No caso dos falcões, regurgita somente os pelos. A galinha que come um grão, né, como um grão de milho, ela não consegue mastigar. Então, ela joga para um órgão que é a moela, onde vão ter pedras, que vai fazer a moagem, digerir o quebra e depois faz a continuação. Um outro animal, como é o caso da cigana, tem que fazer a digestão por fermentação, porque vai comer vegetação. E assim vai, né? Cada espécie, as ratitas, os emus e os avestruz, que tem um trato digestório completamente diferente para ter a digestão, a fermentação. Então, essa diferenciação muito grande no trato digestório das aves faz com que a gente tenha diferentes sistemas e diferentes formas de abordar e atender uma ave com problema digestório. Mas, num quadro geral, a primeira coisa que chama atenção, né, é a coloração. Então, a gente tem que se acostumar a olhar das fezes para o animal. Quando a gente trabalha em vida livre, a gente olha as fezes e tenta identificar qual espécie defecou por aquelas fezes. Quando a gente está na clínica veterinária, a gente tem que olhar por aquelas fezes o que aconteceu com o animal. Então, aqui nesse caso, a gente tem duas amostras de fezes, a esquerda mais amarelada, a direita mais roxa, né? Então, a esquerda é uma diarreia em uma amazônia estiva, que é um papagaio verdadeiro, e a direita foi uma ave que teve uma ingestão de amoras, né, de frutas vermelhas. E isso fez uma mudança de alteração. Então, eu posso ter realmente um problema com a mudança de coloração, ou mesmo uma alteração de dieta que fez uma mudança tanto no formato quanto na estrutura. Então, a gente tem que começar a entender que os animais são parcialmente aquilo que eles defecam. Então, é extremamente importante, quando uma ave apresenta um problema digestório, eu identificar com qual ave eu estou trabalhando, qual o tipo de trato digestório que essa ave tem, o que essa ela alimentou ultimamente e desde quando começou essa alteração. Né? No caso aqui, à esquerda, uma diarreia, à direita, uma ingestão de amoras. Então, aqui, a gente pode ver diferentes aspectos também de fezes. Então, à esquerda superior, fezes normais, onde tem as fezes propriamente dita em verde, a porção branca, que é a porção de urato, degradação de proteína, e uma parte da urina toda em volta. Nessas fezes aqui, eu já consigo ver que esse animal não digeriu ou não quebrou completamente as sementes. Eu já vejo um processo, né, de alteração digestória. Essa aqui embaixo, ó, ela já está indicando, né, alguma alteração na conformação e na coloração. Né? Não posso dizer exatamente o que seja, mas já me chama a atenção o aspecto dessas fezes aqui. E nesse outro aqui, eu tenho a parte branca do urato, um pouco mas olha a coloração um pouco mais escura, né? E com tendência avermelhado, que já me faz pensar em sangue, ou uma alteração. E aí, lembrando que é a mesma coisa em mamífero. Quando eu tenho fezes escuras, o sangue foi
eliminada para o trato digestório e passou por um processo de digestão. Quando eu tenho sangue vivo, ele não passou por processo digestório. Então, fezes escuras com aspecto de sangue digerido, hemorragia alta. Fezes com sangue vivo, hemorragia baixa. Então, eu consigo ter mais ou menos uma ideia em qual porção do trato digestório que esse animal apresenta, por exemplo, o sangramento. Aqui uma outra mudança, né? Onde a gente vê o urato, que é essa porção que deveria ser branca, um pouco mais esverdeada, né? A gente pode falar que é até uma, como está ali no exemplo, biliverdinúria, né? Ou seja, uma mudança da coloração, deixando um pouco mais verde, pode ser um indicativo de algum problema. Verde ou amarelado, eu penso muito mais em problema renal, tá? Nesse caso aqui, né, uma alteração e um grande volume dessa porção de urina, né? Então, indicando uma poliúria, ou seja, um grande volume eliminado, uma coloração esverdeada, também vou pensar em problema urinário. E aqui, que chega a ser um rosa e uma grande quantidade também na porção que é relacionada à urina e urato, um pouco mais vermelha. Eu posso pensar, inclusive, em hematúria. Então, quando eu olho as fezes, ou o que a excreta dos animais, melhor dizendo, eu estou vendo tanto a porção de fezes quanto a porção de urato urina. Então, isso é uma coisa que tem que prestar bastante atenção quando o proprietário fala, meu animal tem uma diarreia ou meu animal tem um problema de defecação. Nem sempre é somente a parte digestória. Então, uma das coisas que mais nos preocupa, né, trabalhando na clínica de aves são as fezes enegrecidas, né, normalmente relacionada com o sangue no trato digestório, principalmente mais alto que o sangue foi eliminado, passou por um processo digestório e saiu nas fezes propriamente ditas. Então, uma quantidade profusa, né, um grande volume de líquido, né, que é a diarreia. Então, a diarreia ela nada mais é do que um mecanismo para tentar proteger. Pode ser que seja um parasita que está interferindo na motilidade, pode ser que seja uma doença que está interferindo na motilidade, ou pode ser um problema interno, como neurológico, interferindo na motilidade. Ou pode ser uma toxina, pode ser um vírus, pode ser uma lesão que faz com que aumente a quantidade de motilidade e liberação de líquido para que esse animal perca um grande volume. Então, em todos os casos merece investigação. Algumas vezes pode ser viral, que é o que nos preocupa bastante, né? Então, aqui um caso de paramixovírus, onde tem que ser avaliado, tem que ser acompanhado, porque pode ser decorrente de um problema viral, inclusive com sinais neurológicos, intervindo e influenciando também no quadro digestório. Mas talvez a forma mais fácil que a gente tenha na clínica, na rotina, é encontrar ou fezes modificadas na gaiola, ou mesmo as penas, né, na região aqui, próximo da cloaca, todas grudadas. Então, aqui é um caso de uma cacatua, que apresentava uma amostra de fezes, né, completamente alterada aqui nesse papel branco, e as fezes impregnadas. Então, a primeira coisa que a gente tem que procurar fazer é fazer um estudo parasitológico, um corpo parasitológico, para tentar identificar se há ou não algum agente, né, como um criptosporina, um protozoário, ou mesmo um parasita, no trato digestório do animal. Dando negativo, se for possível, coleta a amostra para fazer cultura antibiograma. Tenta identificar se tem algum tipo de bactéria que predomina. Não tem, nesse meio tempo, a anamnese. Eu procuro saber o que o animal se alimentou, se teve uma mudança de manejo ou mesmo uma mudança de dieta. Isso também vai me despertar para eu pensar em possibilidades para esse problema de trato digestório. Uma parte comum também, né? Então, assim, voltando aqui, de acordo com o meu resultado, eu entro com tratamento. Eu posso entrar com um antibiótico como uma quinolona, eu posso entrar com sulfa, vai depender do diagnóstico que apresenta. Então, a antibiótico terapia de aves, ela é muito ampla, o trato digestório é uma coisa extremamente comum nas aves, e eu sempre indico ter um exame mais aprofundado, ter um diagnóstico melhor para poder entrar com algum antibiótico. Ah, professor, mas aí eu fiz a coleta e invariavelmente eu quero entrar com algum antibiótico. Entre com o antibiótico que se usa na clínica de pequenos para trato digestório que vocês tenham no hospital e na clínica, acertando a dose para poder esperar o resultado do laboratório. E usem sempre o que mais vocês tiverem experiência. Eu uso bastante sulfametroprim e espero até o resultado para depois eu fazer a continuidade do tratamento. E uma outra coisa comum acontece algumas vezes,
é o pessoal ter ave, né, e as aves apresentarem um problema de papo. Então, aqui é um vídeo, mas eu não estou conseguindo rodar. Então, aqui é uma arara que tem um papo inchado. Então, a ave deglute, coloca o alimento no papo, ali ele vai sofrer uma umidificação para depois descer para a parte de estômago. De acordo com a quantidade de alimento que o animal recebe, com a temperatura do alimento que ele recebe e tudo mais, os animais podem ter algum problema. Então, aqui é uma arara que foi criada na mão e o proprietário estava dando alimento. De repente, esse papo ele parou, a gente chama de uma atonia, tá? E quando esse papo parou, o alimento estagnou e o animal não consegue mais comer. Tu tenta forçar e o animal não come mais. Então, tem que fazer uma investigação. Muitas vezes foi a temperatura. Normalmente, isso aqui tem mais relação com dificuldade de manejo e pessoas que têm menos experiência com o animal. Uma coisa que eu indico nesse caso é sempre coletar um conteúdo. Então, a traqueia da ave é bem cranial, fácil de observar. Para trás é a entrada do esôfago, entra com uma sonda, bota líquido e retira o conteúdo. Às vezes, o conteúdo também está duro, empedrado. Eu tento lavar e retirar o excesso para tentar melhorar a condição da ave. Normalmente, lavando esse conteúdo, a ave, em seguida, volta a se alimentar bem, tá? Então, aqui, ó, uma atonia. A ave estava recebendo ração, o papo recebeu demais, estagnou o alimento, o animal não conseguia recuperar. Foi feita a higienização, a limpeza, e o animal logo em seguida começou a se alimentar. Talvez uma das coisas que eu mais ouço, né, é que minha ave está doente, ela tem a doença do peito seco, tá? Então, inclusive, existe uma série de produtos, né, que são indicados para doença de peito seco. Inclusive, aqui tem um complexo vitamínico. Um complexo vitamínico pode ajudar? Pode, mas peito seco não é uma doença, tá? O peito seco nada mais é do que um sinal clínico. Então, o que é aqui? Aqui é a quilha, onde a ave tem a musculatura, certo? E nessa área aqui, a musculatura se perdeu. Então, como o animal está magro, ele apresenta o que a gente chama de peito seco. Então, o complexo vitamínico ajuda? Gente, pode ajudar, mas não é a causa do problema, tá? Então, peito seco não é diagnóstico, peito seco é sinal clínico e esse animal tem que ser melhor avaliado porque esse animal está magro. Esse é o diagnóstico que a gente tem para peito seco. Continuando na clínica geral de aves, né, uma questão que vira e mexe aparece são os problemas relacionados à reprodução. Então, a maioria das aves gostam de ou ninho de rama, né, ou ninho aberto, e algumas gostam de ninho fechado. Então, vai depender o tipo de ave com que eu estou trabalhando para fornecer um tipo de ninho específico. O trato digestório o trato reprodutor, ele está dentro da cavidade celomática, então eu tenho o trato digestório, que passa e vem sair na cloaca, e eu tenho o trato reprodutor, que passa e vem sair na cloaca. Então, principal característica da fêmea, né, é um ovário, onde vai produzir diversos oócitos. Uma vez o ócito maduro, que é a gema, cai no infundíbulo, passa por toda a estrutura do magno, do istmo e do útero propriamente dito, formação da casca do ovo e posicionamento da cloaca. O ovo ele só vai calcificar no momento que tiver contato com oxigênio. Então, por todo esse percurso aqui, vai recebendo. A gema recebe uma camada de clara, outra camada de clara. São várias camadas de clara para depois ter a membrana propriamente dita e por cima formação do ovo. Antes de sair da ave, normalmente esse ovo ele está mole. Então, quando a gente tem uma ave com problema no trato digestório ou no problema no trato reprodutor, no trato reprodutor que pode afetar, o ovo fica estagnado e muitas vezes pode calcificar dentro da ave e isso acaba se tornando um problema. É um pouquinho chato para quem não tem experiência, mas a gente consegue sexar algumas aves, então aqui são como se fossem dois canários, né? O macho, ele tem a porção da cloaca um pouco mais pontuda e com algumas penas, as penas que ajudam no suporte, e a fêmea, tá? Ela tem a cloaca um pouco mais curta. Então, aqui para o macho, facilita a colocação do falo e o encaixe na fêmea para poder fazer a cópula. Isso vai precisar de um pouco de experiência
para fazer essa diferenciação. A maioria das aves não apresenta dimorfismo sexual e a gente tem que fazer a sexagem por DNA, tá? Então, na maioria das vezes, coleta uma pena. Para quem tiver interesse, existe laboratório na região de Tubarão, Santa Catarina, mas na verdade na cidade de Criciúma, onde recebe uma pena da ave e eles fazem a sexagem. Mas também pode ser mandado para outros grandes centros para se fazer o mesmo teste. Uma coisa que não é tão comum, né, de se ver, de se acompanhar, é o macho junto com a ave de rapina, e no caso, fazendo a alimentação, né? Mas normalmente a gente tem nas outras aves o casal fazendo cuidando da cria. Aqui dá para ver bem a diferença, né? A fêmea é bem maior que o macho, o dimorfismo sexual é a respeito de tamanho, e aqui no macho, no caso, o macho está fazendo a corte na fêmea para tentar convencê-la a fazer a cópula. Então, normalmente as aves precisam dessa dessa corte, precisam desse display reprodutivo para poder fazer o convencimento, né, do macho e convencer a fêmea a ter uma cria com ele. Em vida livre, a maioria dos animais estarão relacionados diretamente à produção do ninho também, e aqui, em alguns casos, a relação de eu tenho capacidade de fornecer um espaço com recurso para poder manter a nossa cria depois. Uma vez que conseguiu formar esse elo, então aqui é uma produção em cativeiro, reprodução em cativeiro dessa ave de rapina, desse falcão. Então aqui a fêmea é bem maior, o macho menor, ele tentando montar na fêmea para poder copular e fazer a fecundação da fêmea. Aqui um zebra fint, né, fazendo a mesma coisa, ele tem toda a questão de tentar convencer a fêmea. Normalmente as aves, elas fazem a cópula passeriforme empoleirado, então é uma questão bastante importante que algumas pessoas sempre vêm conversar a respeito de corte de asa, então corte de pena, né? O animal com a pena cortada ele vai ter dificuldade na reprodução, então é sempre importante que a ave tenha as duas asas funcionais com todas as penas. Alguns criadores fazem a coleta de sêmen de aves. Então, aqui mostrando uma coleta de sêmen, também num falconiforme. Gente, para quem não sabe, a falcoaria é extremamente desenvolvida em países árabes. Então, lá se faz a medicina veterinária de aves de forma completa para falconiforme. Então, eles têm tudo que vocês imaginarem para poder fazer o trabalho, cirurgia, mecanismo de reprodução, a avaliação epidemiológica, é fantástico a medicina veterinária de aves de rapina nos países árabes. Por isso que às vezes a gente consegue bastante material, bastante foto de aves de rapina de lá. Para quem não conhece, né? Então a gente consegue inclusive aqui fazer uma eletrojaculação, então é a coleta de espermatozoide do fêmea com eletrojaculador, então é um aparelho especial para as aves. Aqui está sendo feita a colocação, dá um microchoque, o animal vai ter uma contração, altera a contração, ele elimina o sêmen, e uma vez o sêmen coletado, nesse caso aqui, colocando uma amostra de sêmen, né, para poder fazer a fertilização do oviduto de uma fêmea de papagaio. Então, existe esse tipo de trabalho em cativeiro no Brasil, não é tão comum de se fazer. Uma vez os ovos adquiridos, na maioria das vezes, os ovos são incubados, tá, das espécies ameaçadas de extinção, das espécies de reprodução, porque o choco, a manutenção do ovo, ela exige bastante da fêmea. Então, os criadores, para tentar diminuir a perda de energia da fêmea, colocam os ovos na chocadeira, e isso também faz com que a fêmea produza mais ovos, e eu tenho uma produção muito maior por estação reprodutiva. Uma vez os ovos em incubação, tem como se fazer o que a gente chama de ovoscopia, tá? Que é nada mais é do que colocar uma lanterna, tá? Numa sala escura e observar a formação dos vasos, a formação do coração, dá para ver o coração pulsando. Então, existe livro, para vocês terem uma ideia, de medicina de ovos, que é só do acompanhamento, né, de ovos durante essa fase, que envolve diversos procedimentos, inclusive cirurgias em ovos. Claro, não é uma coisa tão corriqueira, mas se houver a necessidade, se pode fazer, inclusive, a intervenção de medicina de ovos com cirurgia e tudo mais. Uma vez a ave chegando a termo, né, chegando na sua fase de eclosão, as aves elas têm o que a gente chama de um dente,
na parte superior aqui do bico, bem nesse ponto aqui onde eu estou, perto da ave que está encostada no solo ali, ela tem esse dente, que é uma parte mais dura, que ela começa a bater na casca e ela consegue fazer toda a abertura para poder sair do ovo. Uma vez que saia do ovo, logo em seguida, as aves tentam, né, se secar. Num momento que elas se secam, o primeiro instinto das aves é iniciar o pedido de comida. Todas as aves, assim que nascem, elas têm um pouco de gema na sua porção interna. Então, essa gema final, ela ajuda enquanto a ave está se secando, enquanto ela está pronta, né, está terminando de esticar as pernas, de acertar as asas, ela vai consumindo esse resquício de gema no final. Mas logo em seguida, elas começam a pedir. Então, por isso que é importante, as aves não têm um cordão umbilical que ligou as aves, né, ao útero, mas tem um ponto que é o que ligava a ave à gema. Então, esse ponto tem que estar completamente fechado e assim que a ave nasce, é um dos locais que a gente avalia para saber se está tudo ok. A alimentação de aves em geral, né, o cuidado do neonato, eu particularmente, eu gosto de pessoas com bastante experiência para fazer isso. Normalmente, mulheres têm mais tato de trabalhar com essas aves, porque as mulheres elas lembram, né? E elas têm um cuidado maternal. É muito mais comum de não esquecer de alimentar. Então, normalmente na criação em zoológico, a gente via uma eficiência muito maior, um carinho, uma paciência muito maior de mulheres, porque o homem normalmente é mais levado nas coxas e às vezes até esquece de alimentar. E uma das coisas que tem que tomar bastante cuidado no fornecer, que tem que ser com calma, é para não dar um grande volume. Por quê? Porque o grande volume pode errar o orifício e fazer o que a gente chama de pneumonia aspirativa. Então, tem que tomar bastante cuidado no momento que está fornecendo o alimento para a ave. Por conta disso, né, vamos para os problemas. Um dos problemas comuns em aves em geral é o prolapso de oviduto. É parecido com o que acontece também em répteis, mas a característica na ave é uma ave que tenta colocar o ovo, ou ela tem um problema nutricional, ou ela tem uma série de questões ambientais, ou ela não tem ninho adequado, ou ela força muito e ela acaba, né, revertendo a cloaca, fazendo o prolapso de oviduto. Aqui um prolapso de oviduto um pouco mais velho, né? Então aqui foi uma galinha que chegou para eu atender e aqui já com necrose bastante feio. Aqui uma coisa mais nova, aqui uma coisa bem comprometida, inclusive com cheiro forte. Então, uma vez que houve prolapso, a primeira ideia é higienizar, lavar, preferência com soro frio. Esse soro frio vai ajudar a higienizar, vai dar vasoconstricção, tenta devolver para a ave, né? Aqui uma calopsita, então uma ave de pequeno porte, às vezes facilita para a gente devolver e às vezes fazer uma sutura com bolsa de Fabrício, com bolsa de tabaco para poder segurar. Nesse caso aqui, tem que fazer um tratamento. Então, a primeira coisa aqui foi molhar, foi limpar. Uma vez lavado, tirou toda a parte de secreção. Isso teve que fazer uma revitalização do tecido, tratamento diário com pomada, tá? Deu até para reverter o quadro. Essa galinha não voltou mais a reproduzir, mas deu para melhorar bastante a condição dela e nem precisou de cirurgia. Mas é um tratamento bastante demorado e precisa de bastante atenção no caso dessa ave. Algumas aves, né, quando inicia só o prolapso de cloaca, né, então aqui dá para ver bem a cloaca e o início, muitas vezes, o trabalho com a ave, a mudança de ambiente, retirada de fatores que dificultam o animal ou que está forçando, correção de dieta, higienização do local, podem já facilitar para que esse quadro não progrida. E aqui, de novo, né, um prolapso parcial e aqui um prolapso completo de cloaca de duas calopsitas diferentes. Então, de novo, tem que fazer a higienização, tem que fazer a limpeza. Uma coisa que eu indico, principalmente as aves de menor porte, antes mesmo de fazer qualquer coisa, façam radiografia, vejam se a ave não tem algum ovo atrapalhando ou interrompendo ou mudando. Se tiver um ovo, tem que fazer a retirada do ovo, mas eu indico sempre tentar fazer um tratamento
conservativo, né? De tentar melhorar isso aqui, entrar com pomada, melhorar a condição do animal. Vai demorar, vai perder a ave na questão de reprodução, mas a gente consegue reverter o quadro do paciente mesmo com prolapso assim feio. Alguns casos que demoram demais, o animal vai a óbito, infelizmente a gente não tem o que fazer. Aqui é um quadro relativamente comum, tá? Que eu já peguei algumas vezes. Então, era uma calopsita que estava moada, uma calopsita branca. Calopsita branca é uma mutação, normalmente são animais que requerem bastante cuidado. O proprietário mandou essas duas imagens e perguntou o que eu achava. Eu disse, olha, infelizmente eu não acho nada. Eu teria que ver o animal para poder indicar o que seria. Mas chama atenção que o animal estava empoleirado, mudou o comportamento, as asas caídas, o animal parou de se alimentar. Mas olha só, poleiro, né? Tanto o verde que o animal come, quanto as sementes que o animal come, estão embaixo do puleiro, e isso faz com que o animal defeque no próprio local. Aqui chamava atenção também que tinha uma argola para o animal brincar, e isso aqui é muito complicado. Então, como eu não sabia o que era, pedi para ir para o hospital e fiz a avaliação. Não é aquele caso, mas a gente consegue notar aqui, ó, um aumento da cavidade celomática, uma distensão da porção celomática. Então, primeira coisa, clinicamente, palpa o animal, faz a contenção, segurando a cabeça, não faz a pressão sobre o externo, que o animal já está com dificuldade com dispneia, dificuldade respiratória. Na avaliação eu já vejo que, ó, patinha tá legal, a contenção tá boa, consigo ver a quilha bem marcada, sei que o animal tem emagrecimento e um aumento de volume e uma distensão. Avaliou, sentiu alguma coisa diferente, vai para a radiografia e muitas vezes a gente encontra lá dentro da ave um ovo, tá? E aí é um pouco complicado, vai muito da experiência do veterinário, da veterinária, em mexer. Alguns procedimentos que pode fazer é a quebra desse ovo, tá? E tentar retirar. Pode-se fazer cirurgia, mas eu garanto para vocês que é uma cirurgia bem complexa, porque a ave já está cansada, já tentou eliminar esse ovo e não conseguiu. E vocês podem notar que o ovo sempre é uma peça bem grande, tá? Então, para retirar o ovo é um pouquinho complicado. Eu, particularmente, eu sempre tento a retirada manual. Então, aqui dá para ver a distensão, né, na cavidade celomática pela retenção do ovo. E quando a gente começa a manipular, a gente consegue ver, ó, o ovo lá dentro, tá? Então, tem como fazer uma movimentação. Normalmente, quando o animal está muito ruim, tá? Se indica fazer a sedação do animal para poder fazer a manipulação e a retirada do ovo, tá? A cesárea, como diz aqui no texto, tá? A retirada por cirurgia é o último dos últimos recursos, tá? Então aqui, ó, vocês viram que ele abriu a pele, fez uma entrada lateral, a entrada da cloaca está aqui, para poder fazer a retirada do ovo. Mas, em alguns casos, pode-se tentar fazer isso. Aqui vocês estão vendo a ave e eu retirando o ovo. Como é que eu faço? Eu encaixo os dois dedos na lateral, faço a compressão, fazendo o deslocamento. Aí tem um truque, que é abrir a cloaca, tá? E fazer a movimentação de uma membrana para que não arrebente, e depois a ave tem exteriorização. Então, isso é uma prática que tem que fazer. Quando vocês tiverem bastante experiência, vocês conseguem fazer, inclusive, a remoção manual do ovo. Aqui um outro caso, né, que a ave chegou apática, né, uma estava toda encorujada, as duas viviam juntas. Mesma coisa, o animal tinha uma retenção de ovo, não só um, mas de dois, tá? Aqui dá para ver uma silhueta do um, aqui dá para ver o outro um pouco melhor. Para vocês terem uma ideia, cada ovo ele leva em torno de 24 horas para ser formado. Então, eu posso dizer que esse animal está há 48 horas, pelo menos, com o problema. E aí, a mesma coisa. Retira um ovo, e depois retiro o outro. Nesse caso aqui, eu acho inclusive que o segundo ovo quebrou e depois foi tirado por lavagem, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, que é um procedimento bem delicado. Aqui é a questão da ave que eu falei, né? Então é como se fosse o cordão umbilical, né? Que é o local de contato do filhote, aqui a patinha, o pintinho aqui. Então essa região aqui é o que sobrou de gema, e aí tem que tomar bastante cuidado, porque em alguns casos dá uma infecção. É como se fosse uma ónfaloflebite que o animal apresenta. Uma série de enfermidades podem dar infecção, então isso aqui é um ponto que a gente sempre faz o tratamento assim que o ovo, que o pintinho eclode do ovo, não importa a espécie, isso aqui é uma espécie de pombo. Saindo da parte reprodutiva,
uma grande quantidade de problemas que a gente encontra são os abscessos, né? Então, abscessos de diversas espécies, né? De diversos formatos. Aqui, uma ave, um papagaio com abscesso na face. Então, uma indicação é fazer a radiografia para ver se já teve osteólise, se já teve destruição de tecido ósseo, para ver se essa parte está conservada ou não, tá? Se tiver só conservada, faz a retirada. Aqui é um caso que muitas vezes acompanha um abscesso, foi um aumento de volume. Então dá para ver bem aqui, ó, uma parte mais branca, né? E esse grande aumento de volume no peito da ave. Então, primeira intervenção que a gente imagina é fazer uma citologia, tentar retirar o conteúdo, mas quando eu fui mexer, eu vi que era bem novo, tá? O tecido, e eu resolvi esperar um pouco, porque eu tinha uma outra suspeita. Então, o que eu fiz? Eu já entrei com tratamento por 2 dias para tentar reverter esse quadro e melhorar a condição. Só que em um dia já rompeu. O fato de passar pomada, de deixar aquele material mais úmido, rompeu. E o que saiu? Saiu uma pena que estava já encistada com um pouco de secreção. Daí, assim que saiu a pena, foi feito o arrancamento da pena e foi feita uma limpeza e o animal acabou recuperando. Então, pode acontecer o que a gente chama de como se fosse uma pena encravada. A pena ela não consegue sair, ela cresce no subcutâneo, fica alojada, forma um abscesso e depois a gente retira o conteúdo. Uma outra parte que ocorre, né, às vezes as pessoas até confundem com os abscessos, é a parte de oncologia. Então, aqui um caso de um cisne com aumento de volume. Uma das coisas que as pessoas perguntam para nós na veterinária é que é a cirurgia de amputação de asa, tá? Então, toda cirurgia de mutilação ela é proibida. Assim como é proibido o corte de orelha de cachorro, corte de cauda de cachorro, é proibida a cirurgia para corte de asa, mas às vezes tem proprietário que faz. Então, nesse caso, o proprietário tinha cisne em outras espécies, ele fez uma amputação, ocorreu um processo que formou uma tumoração. Então, essa ave ela tinha bastante alteração, ficava no ambiente inadequado. Aqui eu consigo ver a pata, né, o pé da ave com lesões de abrasão. Tinha o que a gente chama de asa de anjo, que é uma reversão da asa para cima, tá? E também tinha essa tumoração. O proprietário falou, porque ele viu na internet que dava para amputar a asa de anjo, que é uma torção da asa, e ele fez esse procedimento, tá? Aí a gente fez a avaliação no hospital da universidade, fez um raio-x para poder fazer a comparação e viu que o tecido não era aderido, tá? E aí fez uma anestesia local, anestesiou o animal completo, fez uma anestesia local, fez a retirada do material e a cauterização. O animal ficou super bem, manda um material para o histopatológico para poder fazer o diagnóstico e acompanhamento do paciente posterior. Aqui é uma calopsita, onde o proprietário disse que a calopsita tinha fraturado a asa anteriormente. Ele achou que não precisava fazer nada, deixou, e ela começou a apresentar nódulos, né, bolas na asa. Foi para a radiografia, e é aí que dá para acompanhar e ver que a ave perdeu completamente, né, as estruturas ósseas. Como a ave perdeu a estrutura óssea, era um tumor, começou como um abscesso, virou um tumor, esse tumor comprometeu completamente a asa, e aí, no caso, a indicação clínica é a amputação total dessa asa, dessa calopsita. Aqui, um aumento de volume abaixo da boca, né, submandibular. Aí a gente envolve uma série de problemas que tem que fazer acompanhamento, porque aqui a gente tem glândula, aqui a gente tem o assoalho da cavidade, a gente pode ter problemas que envolvem, por exemplo, a falta de vitamina A. Então, o ideal sempre nesse caso é anestesiar a ave, fazer uma retirada do conteúdo para tentar determinar se é um tumor, se é um abscesso. Então, uma boa citologia confirmou que é só um abscesso, faz a abertura, a retirada do material e o tratamento do paciente. Aqui era uma calopsita que ela tinha um tecido diferente, tá? Um tecido esponjoso. E aí o proprietário chegou que ela tinha esse tecido na asa que de vez em quando sangrava. Então, só vocês verem aqui, ó, ao chegar na clínica veterinária, só de manipular já rompeu todo esse tecido e o animal ficou bastante debilitado.
Para uma pessoa, não é nada, gente, mas para uma calopsita, gotas de sangue é uma perda enorme de conteúdo, tá? De líquido. Então, o que que a gente tem que fazer? Intervenha primeiro, controla o sangramento, tá? A gente já aproveitou que o animal estava sangrando, estava debilitado, eu sedei o animal, tirei todo esse conteúdo, fiz uma rapagem, teve que fazer a curetagem, que é o raspado, teve que fazer a cauterização para parar o sangramento e depois mandou o material para fazer a biópsia, né, o material de biópsia para fazer o histopatológico, para tentar confirmar o tipo de tumor que tinha nessa calopsita. Aí o animal, então, foi anestesiado, foi retirado todo o conteúdo, anestesia geral, foi retirado todo o conteúdo, foi feita uma limpeza e no final foi feito o estancamento do sangue, porque ele estava perdendo bastante sangue por esse procedimento. E o proprietário achava, não tem problema. O meu medo nesse animal é perder a ave por hipovolemia. Inclusive, aqui tem um ponto, tá? E depois foi cauterizado toda a região para o animal ter uma melhor recuperação. Uma dica que eu tenho para recuperação de aves em anestesia, eu gosto de fazer com que as aves voltem enroladas em jornal. Claro que eu não faço um tubo muito apertado, eu faço um tubo um pouco mais largo, que enquanto a ave está dentro desse tubo, ela está protegida. À medida que ela vai acordando, ela vai se movimentando e ela sai naturalmente desse tubo. Isso evita com que a ave comece a se bater na gaiola, que ela tranque uma asa. Então, o retorno da ave enrolada no jornal garante uma segurança bem grande no pós-cirúrgico. E aqui foi um outro problema que eu já enfrentei algumas vezes, tá? Esse foi um dos piores casos, talvez, que eu tenha recebido. Então, aqui era um periquito, né? Eu sei que é um macho por conta da carúncula azul. Então, um periquito australiano azul, carúncula, indicando que era um macho, que tinha um grande aumento de volume abdominal. Aí vai fazer a avaliação, esse animal comia uma grande quantidade de sementes e eu já sabia que esse bicho comia girassol, tá? Então, a primeira desconfiança que tem de um tumoração foi fazer o exame, assoprei e vi que tinha uma grande massa amarelada. Esse animal foi a óbito no mesmo dia. Aí, eu já aproveitei para fazer a necrópsia. Quando eu abri, eu tirei a bola de gordura, que estava ali instalada nesse lado, mas olha aqui, amarelo, 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 amarelo. Olha a musculatura amarela. Ou seja, esse animal, ele comia uma grande quantidade de sementes que fez com que esse animal adquirisse uma grande quantidade de gordura, né, de lipídios, e essa gordura estava instalada em todo o corpo do animal. Não tinha como esse animal sobreviver por muito tempo. Quando ele tem só esse lipoma, que é essa tumoração dura, eu já consegui abrir o animal, retirar o lipoma e manter o animal por um tempo na dieta para recuperar. Aconteceu uma vez também de eu receber um trinca-ferro, que o proprietário chegou, o trinca-ferro estava obeso, né? Então ele estava com 86 gramas, o que era muito para aquele animal, e ele falava que o animal não cantava, o animal não conseguia reproduzir. Aí ele pesou a fêmea tinha 72 gramas, se eu não me engano. Então, enquanto um macho tinha 86, a fêmea 72, ele não conseguiu reproduzir. Quando a gente entrou com uma dieta para a ave, ela começou a baixar o peso, chegou num momento, o animal voltou a cantar, o animal teve estímulo para reprodução. Então, era só um excesso de gordura. Por que isso acontece? As pessoas têm na cabeça que tem que dar uma grande diversidade de alimento e muito alimento. Um comparativo que eu faço. Olha para o tamanho da cabeça da calopsita. Olhem para o tamanho da cabeça de vocês. Ninguém consegue, normalmente, tá, comer um hambúrguer do tamanho da cabeça. Ninguém consegue comer um pedaço de carne do tamanho da cabeça. Então, esse volume é muito grande. E as pessoas dão a quantidade de comida como se fossem 2 vezes o volume da cabeça, que é o comedouro cheio. E acham que o animal tem que comer aquilo tudo. Então, é uma grande quantidade de alimento de energia para um animal de pequeno porte. Então, normalmente, isso leva o animal a ter problemas, disfunção lipídica, e acontece muito esse problema de lipoma. Uma espécie que tem bastante problema com gordura é o papagaio, né? Pistacídeos em geral, mas o papagaio tem bastante problema por conta do girassol. Um animal chegou comendo girassol, primeira coisa, cortem o girassol, manda plantar, que nasce uma flor muito bonita, tá? Aí aqui, ó, na hora que eu abri a cavidade, olhem o acúmulo de gordura. Quando eu peguei o lipoma e cortei, mesmo aspecto
no macroscópio claro. Para poder fazer o diagnóstico, tem que mandar para o laboratório para poder confirmar. Olha aqui que legal, o coração com o pericárdio, e olha o fígado como está todo aumentado e amarelado. Lembra que eu sempre falo para vocês que entre o coração e o fígado tem uma ampulheta, que aqui é o espaço do saco aéreo, e olha como esse fígado está muito aumentado, o que, claro, impediria toda essa gordura de o animal ter uma vida normal. Problemas nutricionais, né? É muito comum a gente ter algum, não só o lipoma, né? Que acaba se transformando num tumor, mas em geral. Uma coisa que aconteceu com esse beija-flor, esse beija-flor ele foi me entregue quando eu estava um dia na clínica veterinária, numa clínica, o animal estava todo ruim, peguei uma seringa, coloquei açúcar, diluí rápido e deixei o animal beber bastante açúcar. Ele começou a beber açúcar, a água doce, né? E ele já aumentou a quantidade de açúcar circulante e logo em seguida ele saiu voando. Então, beija-flor, gente, se não tiver fratura, o negócio dele é falta de energia. Recupera energia, deixa o animal embora, não fica muito tempo com ele na mão, não. Mas como é que a gente determina, então, que as aves têm problemas de nutrição? Claro, o animal está magro, mas quando a gente vê um problema crônico pela pena, tá? Então, aqui vocês conseguem ver manchas, tá? Duas manchas bem características. Algumas aves têm uma linha preta ou elas têm a borda da pena escurecida. Então, essas manchas, esse escurecimento de pena, ele pode ser também indicativo de problema no desenvolvimento. Então, pode ter relação com a dieta ou mesmo com condições inadequadas durante o desenvolvimento da pena. Então, quando a ave ela está adulta, ela chega na clínica e eu quero saber se ela teve problemas no seu desenvolvimento, a pena é um grande indicativo para eu entender se houve o que a gente chama de condições estressantes, se houve carência nutricional ou algum problema ao longo do seu desenvolvimento. Um outro problema que tem relação nutricional é o que a gente chama de asa de anjo. Então, aqui um ganso canadense, ele tem uma reversão, ele tem uma torção da asa, tá? Que fica com essas asas para fora e ela fica com esse aspecto extremamente feio, tá? Então, é uma torção que chega a ter uma torção de quase 60 graus na angulação da asa e isso torna um quadro extremamente complexo. Então, aqui, uma angulação pouca, uma angulação média e uma angulação severa da asa de anjo. Então, essa questão de asa de anjo, né, ou ou asa invertida, ela normalmente tem relação com problema nutricional ao longo do desenvolvimento da ave. Tem bastante relação com magnésio e com deficiência de vitamina D3. Logo, tem relação com dieta e com sol. Então, quando vocês encontram aves com esse tipo de alteração, dá uma olhada na ração, que pode também ter problema com o metabolismo de cálcio. Uma vez instalado, não tem muito o que fazer. O mais indicado é o corte, né, a cirurgia e correção da dieta das outras aves. Às vezes a gente recebe algumas aves com um problema nutricional crônico. Então, aqui uma coruja, ela tinha uma torção da pata, tá? Não era uma fratura, era um problema nutricional, mas já estava crônico, não tinha muito o que fazer. Até podia se pensar em fazer uma cirurgia, mas tem que ver se vale a pena. Aqui não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma grade. Esse era um animal de cativeiro que não tinha muito o que fazer, era só fazer o acompanhamento. E normalmente as corujas ficam no alto empoleiradas, né? E essa ave ela tinha dificuldade de ficar empoleirada e com isso foi feito um acompanhamento para depois entrar com uma intervenção cirúrgica. Aqui, para mim, essa é uma das aves mais bonitas do mundo, tá? Chama-se paisão imperador, Lophophorus impejanus é o nome científico, é um animal do Himalaia, do alto do Himalaia. O que o proprietário fez? Ele recebeu essa ave, ele é do sul de Santa Catarina, não é de Tubarão, mas numa cidade próxima, e ele começou a criar essa ave junto com as galinhas. E a ração que essa ave recebia era a mesma ração da galinha. Olha a pena dessa ave. Agora imaginem a pena de galinha. A cor, o padrão é completamente diferente. Então essa ave também que me chamava a atenção era o bico, que ela estava com um bico um pouco maior que o normal. Então ela tinha essa paresia, não conseguia se apoiar nos membros posteriores, estava apoiado como se fosse no calcanhar, um crescimento um pouco anormal e a pena dela não estava tão bonita, não estava tão brilhante, tá? Ela perdeu um pouco do padrão do brilho das penas, mas
para mim, continua sendo uma ave linda. Essa ave, ela comia ração de galinha de postura, não tinha correção da dieta, não tinha suplementação com verde, não tinha suplementação com proteína, com insetos, e o animal acaba definhando, ficou apoiado no posterior, e ele foi a óbito, né, em menos de uma semana depois do início do tratamento. A gente radiografou, acompanhou o paciente, mas não tinha muito o que fazer. Foi um dos quadros que eu me lembro até hoje mais triste, porque eu acho uma das aves mais belas do mundo. Algumas aves, elas têm alterações que a princípio parecem ser quadros neurológicos, né? Então aí um pombo com uma torção de cabeça, né? E aí é um animal que apresentava várias alterações, problemas na postura de ovos, né? Alguns animais do grupo que ela estava apresentavam diarreia, e o animal começou a apresentar essa torção de cabeça, parecendo um quadro neurológico. Então, quando foi fazer o acompanhamento, né, se suspeitou de várias coisas, mas se descobriu, inclusive, que esse animal tinha problema de salmonelose. E eu chamo a atenção, porque muitas vezes a gente pensa na carência de vitamina B, principalmente a B12, que dá um quadro parecido. Então, teve diarreia, teve alteração, coleta as fezes e faz o diferencial. Então, esse caso é um caso de salmonelose, mas é bem parecido com o quadro de vitamina B12, tá? Então, a respeito de aves, numa apresentação geral, seria isso, né? Aí é uma foto do São Francisco, conversando aí, cumprimentando um urubu símbolo do meu time, o Flamengo, e eu não podia deixar de terminar essa parte com essa imagem então. Tá certo, pessoal? Ficamos por aqui hoje, até a próxima.